Olá pessoal, tudo bem? Sou o Dr. Felipe Mercante, sou médico cirurgião geral, atuo nas doenças do aparelho digestivo, nas hérnias da parede abdominal e na cirurgia de obesidade. Hoje a gente está aqui no canal Saúde e Beleza e a gente vai falar um pouquinho sobre a cirurgia de obesidade, tá ok? Bom, a gente tem recebido várias dúvidas através das nossas redes sociais, até mesmo em consultas de consultório, sobre o que é a cirurgia de obesidade, quais são as indicações, quando a gente precisa fazer, né? Aqui a gente separou alguns questionamentos em relação... Vamos começar falando um pouquinho sobre a indicação da cirurgia de obesidade, quando ela é indicada, né? Então a gente tem uma classificação que a gente chama de índice de massa corpórea, onde a gente leva em consideração tanto a altura do paciente e o peso do nosso paciente. Então a gente vai começar por aí classificando dentro da taxa de IMC. Os pacientes acima do IMC de 40 já têm uma indicação formal da cirurgia de obesidade, tá? Os pacientes com IMC entre 30 e 35, a gente precisa levar em consideração quais são os seus fatores de risco, quais são as suas doenças associadas ao seu sobrepeso. A gente sabe que a obesidade ela é responsável pelo aparecimento ou pela complicação de várias doenças clínicas, né? Tais como diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica, as osteoartroses, patologias de coluna, a apneia do sono, dislipidemias, as doenças cardiovasculares. Então, toda essa associação de doenças a gente precisa levar em consideração e associar ao quadro clínico do nosso paciente para ser indicada a cirurgia, tá? Então, os pacientes de IMC entre 30 e 35, associado a essas comorbidades que a gente acabou citando, existem outros tipos também. Houve até uma dúvida de uma seguidora nossa das redes sociais, perguntando se a síndrome do ovário policístico ela é uma das indicações para a cirurgia de obesidade, e sim. A obesidade ela é responsável pelo surgimento da síndrome do ovário policístico, né? E dentro do quadro clínico do paciente, sim, pode ser levado em consideração e uma indicação para a cirurgia para gastroplastia. Existem pacientes entre IMC 30 e 35 que não têm indicação da cirurgia de obesidade, tá joia? Porém, houve uma indicação por conta da própria Organização Mundial da Saúde, pela própria Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, em que os pacientes portadores de diabetes mellitus, com IMC entre 30 e 35, com tempo de doença menor do que 10 anos e que não tenha resposta clínica ao tratamento medicamentoso do diabetes mellitus, também estão autorizados ou indicados, né, melhor dizendo, para a realização da cirurgia de obesidade, tá joia? Passada a indicação, também recebemos várias dúvidas em relação ao preparo pré-operatório, que a gente precisa fazer. O paciente precisa ter em mente de que a cirurgia de obesidade ela é uma das ferramentas para o tratamento da obesidade. A gente tem que entender que a obesidade ela é tratada e deve ser tratada atualmente como uma doença, né? Então é uma doença, é um problema de saúde pública global, né? E então é um braço do nosso tratamento, tá joia? Então a cirurgia de obesidade ela precisa andar junto com várias especialidades. Então, além do cirurgião, a gente precisa ter um acompanhamento junto com um psicólogo, uma nutricionista ou uma nutróloga, né? Uma endocrinologista e, a depender do nosso paciente, das suas doenças associadas, o acompanhamento junto com um cardiologista, ou um pneumologista, um fisioterapeuta. Então, o tratamento é multidisciplinar, abrange não só apenas o cirurgião, não é só apenas ir lá, operar e esse paciente está tratado ou está curado, né? Então, a gente precisa envolver esse paciente num tratamento holístico, com várias especialidades, e isso precisa ter em mente, tá ok? Em relação a quando operar, né?
Então, depois de ter feito todas essas avaliações do paciente, a gente começa a trabalhar qual a técnica que a gente vai usar nesse paciente, qual a técnica que vai beneficiar melhor esse doente. Entrando um pouquinho nas técnicas, a gente tem várias técnicas, tá bom? Falando das técnicas menos invasivas, vamos dizer assim, a gente tem o balão intragástrico, né? Que é uma opção, às vezes uma ponte para os pacientes muito obesos, onde a gente insere um balão dentro do estômago, literalmente um balão, onde ele vai ocupar um espaço dentro do estômago e vai restringir o volume da nossa câmara gástrica. Consequentemente, a gente vai se alimentar numa quantidade menor, né? E causar o efeito aí de emagrecimento. A efetividade não é muito boa, a gente precisa ter um paciente muito bem selecionado para esse tipo de técnica, mas é uma opção não muito utilizada ou recomendada, mas fica como uma opção para o tratamento da obesidade nos pacientes, vamos dizer assim, de mais baixa complexidade, tá? Depois a gente também tem a banda gástrica, né? Aí já entra nos procedimentos cirúrgicos, onde a gente, através de uma cirurgia, por videolaparoscopia, coloca, para ficar fácil de entender, a gente envolve a entrada do estômago com uma fita, né? Então a gente transforma a entrada do estômago numa bolsa menor. Então a gente restringe também a quantidade de alimento desse paciente, causando o efeito aí de emagrecimento também, tá? Além, a gente também tem antigamente, quando iniciou a cirurgia de obesidade, as técnicas das derivações biliopancreáticas, né? Dentre elas a cirurgia discopinar ou a duodenal switch, que atualmente não são realizadas. A cirurgia discopinar também ela acabou sendo abandonada, apesar de ter sido a técnica inicialmente feita no início, né, da cirurgia de obesidade no Brasil. Porém, devido às suas complicações pós-operatórias em médio e longo prazo, foi abandonada essa técnica. Atualmente, as técnicas mais usadas é a gastrectomia vertical, né, e o bypass gástrico em Y de Roux. A gastrectomia vertical, a gente trabalha com a secção do estômago, então o estômago ele é uma bolsa côncava, né? Vamos dizer assim, e a gente transforma o estômago num tubo através da cirurgia, fazendo a restrição da quantidade de alimento que o nosso paciente vai ingerir, sem intervir em nenhuma derivação no intestino fino. A cirurgia do bypass gástrico em Y de Roux, a gente tem uma técnica mista, que é uma técnica restritiva, onde a gente transforma o estômago do paciente de um estômago do tamanho normal para um estômago pequenininho, que a gente chama de pouch gástrico, que vai caber ali em torno de 20 ml, né? E também faz uma técnica desabsortiva associada. O Y de Roux a gente desvia o trânsito do intestino fino, onde a gente tem dois segmentos, que a gente fala de segmento de alça biliodigestiva e o segmento da alça alimentar, que eles vão se encontrar muito mais à frente, e o alimento percorre uma distância sem sofrer a digestão e a absorção. Essa é a parte restritiva da cirurgia. Não existe técnica melhor ou técnica pior, existe a técnica adequada e indicada para aquele nosso paciente. E mais uma vez a gente precisa levar em consideração o tipo do nosso paciente, o quadro clínico, a história, o passado de doenças prévias desse nosso paciente, para poder realizar a melhor técnica cirúrgica, tá ok? Seguindo agora para as recomendações pós-operatórias imediatas, né? A cirurgia de obesidade é uma cirurgia atualmente muito segura de ser feita, né? Com baixos índices de complicação, graças a Deus, mas sempre envolvendo risco. Tanto o risco clínico do meu paciente, que geralmente são riscos com disfunções pulmonares, riscos cardiovasculares, tá ok? E as complicações da própria técnica cirúrgica.
tá? Que são os riscos das fístulas e também os riscos em relação à complicação da técnica que a gente chama de hérnia interna, ou famosa nó na tripa. A gente recebeu até uma dúvida de uma seguidora nossa perguntando: doutor, apesar de emagrecer, eu tive um nó na tripa lá, mas eu não me arrependo de ter feito a cirurgia. E é uma complicação que pode acontecer, a gente chama de hérnia interna, a gente chama de uma hérnia de Peterson, onde a gente, durante a cirurgia, a gente reconhece esse espaço, e antes de que essa hérnia aconteça, esse espaço ele é habitualmente sempre fechado para que não tenha essa complicação, mas mesmo assim ela pode acontecer. No pós-operatório nosso, a recuperação correndo tudo bem, esse paciente aí em 2 semanas ele está retornando às suas atividades e em 30 dias já está praticando exercício físico. E o paciente, a gente sempre trabalha num tripé que envolve dieta, bem-estar e exercício físico, tá ok? O paciente ele precisa ter em mente de que ele precisa manter uma dieta regular. Na verdade não é uma dieta, acho que o nome dieta é até um termo um pouco ruim, porque é uma mudança de estilo de vida, é uma mudança de hábito de vida, né? Manter exercício físico regular, eu preciso manter exercício físico, tá joia? E também o bem-estar, a autoestima do nosso paciente influencia muito no resultado final da cirurgia, além também do segmento com as outras especialidades. Então a gente vai ter um segmento junto com o cirurgião, junto com a nutricionista, e a depender de cada caso, alguma outra especialidade, algum outro especialista que vai dar seguimento com esse paciente aí, tá joia? Pós-operatório também, o paciente sempre tem que ter em mente de que para o resto da vida ele vai precisar fazer uso de alguns suplementos vitamínicos. Devido à cirurgia e ao segmento do estômago onde a gente intervém através da cirurgia, a gente tem uma deficiência de absorção de algumas vitaminas, tá? Não vem ao caso agora entrar em qual tipo de vitamina, mas fato é que a suplementação vitamínica é para o resto da vida, tá, joia? E é importantíssimo o paciente fazer o segmento pós-operatório por causa das complicações aí que pode ter das desvitaminoses ou das alterações aí das dosagens de vitamina. Até quanto tempo a gente consegue perder peso e por quanto tempo a gente fica perdendo peso na cirurgia, e se é normal ter um reganho de peso, tá? A gente consegue perder, a gente chega ao pico máximo da perda de peso em torno de 1 ano pós a cirurgia, 1 ano e meio, tá ok? A partir disso a gente começa a estabilizar a nossa perda de peso, mantendo um peso adequado, e é normal a gente ter um reganho leve de peso após esse 1 ano, tá joia? Existe um viés vamos dizer, de conceito em relação a reganho de peso, falha de tratamento, né? Então a gente precisa levar em consideração vários critérios. Se esse paciente ele apenas teve um reganho leve de peso, normal pela curva de perda ponderal, ou se é um reganho de peso patológico e a gente acabou não sendo tanto efetivo no tratamento cirúrgico do paciente. A gente precisa levar em consideração o reganho de peso e o aumento do IMC desse nosso paciente, se houve alguma instabilidade ou algum desequilíbrio de alguma patologia ou reaparecimento de alguma patologia que esse paciente já tinha e acabou aparecendo novamente pós esse tempo, tá bom? Outra pergunta que surgiu também foi em relação à cirurgia plástica, né? Perguntar: doutor, é obrigatório fazer uma cirurgia plástica depois da cirurgia de obesidade, né? E quando fazer? Então a gente pede realmente para que se espere pelo menos aí 2 anos após uma cirurgia, para que a gente tenha estabilização total do peso desse paciente, para aí sim ele partir para a cirurgia plástica, né? A cirurgia corretiva. Mas não é obrigatório. Na verdade, o paciente ele se sente à vontade, é a estética dele, para saber se esse paciente vai querer ir para uma cirurgia plástica ou não, tá joia? E depende muito mesmo da autoestima do paciente, da quantidade de perda de peso. Às vezes a perda de peso é tão grande que a gente tem uma flacidez de pele muito grande que às vezes até incomoda os pacientes a prática de exercício, a rotina do dia a dia. Mas aí é a opção do próprio paciente,
tá ok? Espero ter tirado várias dúvidas aí de vocês, mas se ficou alguma dúvida, se ficou algum questionamento, pode encaminhar as suas sugestões, as suas dúvidas nas nossas redes sociais, @Dr. Felipe Mercante. Também temos a nosso Instagram da clínica, @Instituto Unique de Cirurgia. Pode encaminhar suas dúvidas. Entre no canal Saúde e Beleza Oficial, se inscreva no canal, curte lá o nosso vídeo. Mande suas dúvidas também através do canal e a gente pode fazer contato, talvez um novo vídeo, e a gente responde todas as dúvidas e a gente fica à disposição, tá ok? Até mais!